Jaqueline, alguém tem dúvida que uma pessoa feliz vai gerar mais valor para a organização? Um colaborador feliz vai ser mais produtivo? Um colaborador feliz vai gerar mais performance para a empresa? Isso é uma mudança de mentalidade empresarial, que não é empresa, são as pessoas. Então eu tenho que trabalhar a cultura para promover transformação. Então, dessa forma, se eu construo um ambiente onde as pessoas também alinham sua visão individual como indivíduos com a visão corporativa, se sentem realizados, realizadas e ali constrói a sua jornada, eu estou falando em ganhar mais dinheiro. Olá, olá! Vamos para o primeiro episódio do ano de 2025. E para começar realmente assim com força total, começar trazendo o nosso Mentes que Conectam, que tem o propósito de trabalhar e desenvolver, inspirar você em relação ao desenvolvimento da sua carreira, da sua trajetória profissional e pessoal, da saúde mental e também de toda a condição financeira. A gente tem que pensar também na sustentabilidade. Com esse objetivo, a gente põe o pé nesse novo ano que começa e estou feliz, estou muito feliz. Tem um ditado aí que fala, que eu não sei muito bem a natureza dele, mas se fala e ele me passa, que realmente seja algo que expressa muita alegria, que eu estou que nem pinto no lixo. Tá? Eu estou realmente muito contente, muito alegre, porque os presentes da vida, que é de poder estar trazendo aqui para vocês, trazendo de uma forma próxima o meu convidado, que é o Sandro Magaldi. Só antes de eu poder aqui fazer o currículo dele, eu só quero lembrar que eu continuo apoiando o Instituto Colo de Mãe. Lembrando que o Instituto Colo de Mãe, ele é um instituto que ele tem o objetivo, o propósito de cuidar das famílias atípicas. Todo o objetivo, o propósito é poder trabalhar num bom diagnóstico, é poder suprir uma lacuna que muitas vezes algumas instituições federais, públicas, não dão conta. Então, o Colo de Mãe vem para abraçar essa causa e realmente tem feito esse trabalho com muita excelência, muita maestria. Então, sempre ao longo do programa, vai estar passando o QR Code, que é para que você possa continuar apoiando essa causa. Na época lá das chuvas, que nós tivemos toda a catástrofe, a solidariedade esteve em alta. Só que ela não pode ser uma conduta somente quando a gente tem tragédias, não é mesmo? Então, vamos seguir com todo esse embalo. Gente, eu vou aqui apresentar o Sandro. Me perguntaram, eu participei de um workshop lá com ele, com o Sandro Magaldi e com o José Salib Neto, e me perguntaram sobre o que eu diria em relação a eles. E eu fiquei encantada, porque são pessoas com uma excelência técnica, com uma excelência como gente, e que realmente são pessoas muito congruentes. Quando eu pedi para o Sandro, para ele me trazer uma bio, né, um mini currículo, ele me passou as duas possibilidades. E um era bem sintético. Eu disse, eu não posso passar esse sintético, eu preciso ler o currículo todo. E claro que vai, né, dentro do nosso esquema aqui desse podcast, o primeiro bloco é sempre a gente podendo entender um pouco mais a carreira, a trajetória do Sandro, que ela é muito inspiradora. Não, mas deixa eu fazer aqui, então, as honras da casa. O Sandro Magaldi é movido pela missão de ajudar pessoas e empresas a navegarem com sucesso no dinâmico mundo dos negócios em transformação. E é isso que eu falo que é congruência, porque quando eu convidei, ele está sendo solidário comigo. Tem uma agenda cheíssima, realmente uma pessoa que transita aí num mundo, né, sendo amigo, depois logo em seguida eu vou colocar de quem que ele é amigo, e ele aceitou esse convite gentilmente. Então, realmente é movido pela missão de ajudar pessoas e empresas. Dedica sua carreira à pesquisa, à produção e disseminação de conhecimento sobre gestão, consolidando-se como um dos maiores especialistas em gestão estratégica e inovação no Brasil. É coautor do best-seller Gestão do Amanhã, que está em sua 15ª edição. Magaldi também é responsável por outras 9 obras, incluindo Estratégia Adaptativa, O Novo Código da Cultura, Liderança Disruptiva,
No total, seus livros já superaram a marca de 900 mil. Tem mais, né, Sandro? Já vou te... Apesar de tu não... Peraí. Eu já te pergunto, depois tu responde aqui. Deixa eu terminar aqui. Unidades vendidas, impactando líderes e organizações no Brasil. Sua mais recente obra é a Estratégia do Motor 2 de Crescimento. E tem outro livro no forno aí. Magaldi também é cofundador do meusucesso.com, uma das principais plataformas de empreendedorismo do Brasil, pioneira no modelo de receita recorrente digital. A plataforma foi conhecida como a melhor empresa de serviço de assinatura do país em 2017 e recebeu o Digital Awards como a melhor plataforma de empreendedorismo. Eu fiz curso lá. Com mais de 30 anos de experiência em liderança e vendas, Sandro ocupou cargos executivos de destaque como diretor comercial da HSM. Em sua trajetória, trabalhou diretamente com um dos maiores pensadores globais de gestão, como Philip Kotler, Michael Porter e Jack Welch. Como professor e palestrante, Sandro Magaldi lecionou instituições como a SPM, Fundação Dom Cabral e a nossa PUC-RS, onde hoje a gente está no estúdio aqui da PUC. Eu vou fazendo mudanças, né? Como a ProHub aí tem vários estúdios, eu cada dia estou num. Além de ter apresentado centenas de palestras para grandes organizações, impactando centenas de milhares de pessoas. Atualmente, é conselheiro do projeto social Gerando Falcões e autor de diversos artigos publicados em revistas de negócio. Pós-graduado pela SPM, possui mestrado em administração pela PUC de São Paulo. Uma trajetória marcada por conquistas, Sandro continua liderando transformações no ambiente empresarial brasileiro, promovendo o conhecimento e a inovação. Então é isso, vamos chamar o Sandro aqui para essa conversa e aí eu vou deixar a pergunta, o que vai estar transitando aqui na nossa, vai estar sendo um pilar da nossa conversa. No mundo dos negócios, como que a gente pode continuar, né? Como é que a gente pode continuar sendo relevante e sustentável? É possível a gente ter continuidade, a gente ter relevância? Sandro, né? Deixa... Aí, agora eu te vejo, coisa boa. Obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo por compartilhar com as pessoas que são da minha rede um pouco do que eu tive o prazer, né, de estar junto contigo lá em São Paulo. E eu te acompanho nos livros. Eu vi uma fala tua esse dia dizendo que o podcast é legal porque ele deixa essa relação, parece que a gente está conversando com a pessoa, né? E as redes também. Então, eu já me sentia meio íntima do Sandro. Até que realmente fui conhecê-lo lá em São Paulo. Ele, o José Salib, toda a família, Marcos, né? Realmente as pessoas que são da tua comunidade, ali da tua cadeia. Muito bacana. Seja muito bem-vindo. E a palavra está contigo. É um prazer. Obrigado pelo convite, Jaqueline. É uma honra participar do seu projeto. Gostaria que fosse pessoalmente, mas o momento que eu estiver na região vai ser possível estarmos juntos, mas não queria deixar de passar a oportunidade da gente conversar, compartilhar conhecimento com todo mundo que lhe segue, que lhe acompanha, interessado nessa temática, né? E aí, inclusive, já partindo um pouco para a sua provocação, não é só possível criar ou pensar uma organização que consiga equilibrar a sua evolução nos vetores econômicos e sociais. Eu creio que é necessário. Hoje a sociedade já não suporta mais nenhuma instituição, e não importa se ela seja privada ou não, que não crie valor à própria sociedade. Você sabe, né, Jaqueline, que a nossa principal referência intelectual é o Peter Drucker, o maior pensador da administração moderna, já faleceu há cerca de 20 e poucos anos. O Drucker, eu sempre menciono uma fala dele que para mim é emblemática, né? O Drucker comenta que toda organização é uma organização social. Não importa se é uma entidade pública, privada, mista, uma cooperativa, enfim. Toda organização é uma entidade social. Aliás, a gente pode até fazer essa analogia no Brasil, quando uma empresa se constitui, não importa seu porte ou natureza, ela tem que constituir o contrato social. A sociedade dá a autorização para que esta organização opere em seu ambiente. E, como tal, ela exige e demanda que haja esse processo de criação de valor.
Inclusive, a visão do lucro, sob a perspectiva de Drucker, é muito boa. O lucro financeiro é a forma que a sociedade tem para recompensar as organizações que estão criando valor à própria sociedade. E o prejuízo é a forma que ela tem para penalizar. Então, a própria noção de lucro ou prejuízo estão associadas ao processo de criação de valor social, que com a evolução de toda a sociedade, sobretudo devido a essa erupção dos meios de comunicação, as redes sociais, a transparência ao extremo, fizeram com que hoje indivíduos no seu papel de consumidor, cliente, colaborador, acionista, sejam cada vez mais dirigentes ao papel da organização que ou eles representam ou eles são consumidores. Então, não se trata mais de uma opção. Quando eu penso organização, eu tenho que pensar uma organização que seja capaz de harmonizar a sua ação com as demandas da sociedade. Simples assim. Simples assim. Seguidamente eu falo, sou psicóloga de formação e existe muito. A maioria das pessoas que vão para a psicologia vão com esse encaminhamento da psicologia clínica. Hoje Sim. começam a abrir outras frentes. E eu, desde o início, eu ainda era estudante, eu escolhi. Eu digo, eu vou trabalhar saúde mental no campo do trabalho. Eu vou, porque eu entendo que o trabalho ele faz parte importante da nossa identidade. Quando nós nos constituímos, começamos a botar o pé na vida adulta, né, entra essa identidade, que é a identidade do trabalho. E junto com isso, por muitas vezes, para os profissionais da área da saúde, os profissionais que têm um olhar mais social, veem as organizações, as empresas, como uma instituição que só tem a parte do dinheiro. Sim. E claro que não. Não existe como um indivíduo ter autonomia se ele não tiver o trabalho. Perfeito. A não ser que ele seja muito herdeiro, né? E mesmo assim, ele vai ter, a não ser que ele invista, mas mesmo o investimento para que ele gere dividendos, ele vai ter que até que num contexto corporativo. Não tem como, né, Jaqueline? Não tem como. Agora, você sabe que você traz uma coisa muito interessante, né? Esse é um dos temas que mais me chama a atenção, essa questão e não é de longa data eu estudo esse tema, né? Desde quando eu fiz mestrado acadêmico na PUC, em São Paulo, né? Já faz 20 anos, 21 anos, né? Quase. E esse era um dos temas que mais me chamava a atenção sobre as transformações do trabalho, porém, ainda numa época, por mais que 20 anos é logo ali, numa época muito distinta da atual. Mas esse tema, eu me recordo, Jaqueline, que lá pelos idos dos anos 2000 e pouco, um dos pensadores importantes da gestão, Gary Hamel, o Gary Hamel escreveu um artigo lendário com C.K. Prahalad, eles que criaram o conceito de competências essenciais nas organizações, né? Segundo essa tese, uma organização nada mais é do que um conjunto de competências essenciais. Foi um artigo escrito na Harvard Business Review, publicado no Harvard Business Review, que foi um dos principais artigos do mundo da gestão. E o Hamel continuou sua linha de estudos. Eu me recordo que lá pelos idos dos anos 2000, o Hamel trouxe uma perspectiva de que o amor tinha que estar presente nas relações corporativas. Isso foi um escândalo na época, né? Ele foi apedrejado, tanto que ele nem continuou nessa linha de pensamento, né? E é curioso que nessa época eu ainda dava aulas, eu dava aula na Fundação Dom Cabral, num programa muito relevante da Fundação chamado PAEX. E nessa época eu fui dar aula para duas empreendedoras que eu sou apaixonado por elas. A doutora Janete Vaz e a doutora Sandra, que são fundadoras do laboratório Sabin, né? Nossa. O Sabin é um grande negócio, ele iniciou sua atuação na região central do Brasil, sobretudo Brasília. Hoje o Sabin fatura quase 2 bilhões de reais, é um negócio incrível, constituído por mulheres, inclusive. E sabe o que me chamou a atenção? Quando eu conheci a doutora Janete, sobretudo, Jaqueline e a doutora Sandra, ela comentou comigo, e até saiu uma matéria no jornal Valor, na época, ela falava assim, meu modelo de gestão é baseado no amor, né? E assim, o que
pode parecer um romantismo utópico. Eu estou falando de uma organização que fatura quase 2 bilhões de reais, líder no seu setor de atuação, que resolveu ser autônoma, não ser comprada por nenhum grande grupo de saúde mundial, e está aí florescendo e prosperando e continua vendendo valor. Num dos nossos eventos, nós trouxemos a doutora Janete Vaz, né? E ela foi, assim, de um carisma incrível, que hoje ela está no conselho, demonstrando que essa é uma visão. E a essência dessa visão está constituída nessa perspectiva que você trouxe, que o trabalho faz parte da nossa identidade. Se o trabalho faz parte da nossa identidade, as organizações também são espaço de realização pessoal. As organizações também deveriam ser espaço de realização social. E aí tem uma lógica que também parece distante, mas eu acho que me parece que é tão óbvia que eu não sei como empreendedores, líderes não enxergam. Ô, Jaqueline, alguém tem dúvida que uma pessoa feliz vai gerar mais valor para a organização? Um colaborador feliz vai ser mais produtivo? Um colaborador feliz vai gerar mais performance para a empresa? Ora bolas! Então, dessa forma, se eu construo um ambiente onde as pessoas também alinham sua visão individual como indivíduos com a visão corporativa, se sentem realizadas e ali constrói a sua jornada, eu estou falando em ganhar mais dinheiro. Porque eu vou ter pessoas mais engajadas, eu vou ter pessoas que atuam com uma performance superior. Eu vou ter pessoas que vão se aliar de uma forma mais clara e se conectar ao propósito da minha organização. Percebe? Então, conectando a sua fala, as empresas como parte da identidade do indivíduo, a visão da organização como entidade social, eu digo o seguinte: criar um ambiente onde as pessoas estejam felizes, conectadas e satisfeitas é uma forma de ganhar mais dinheiro. Existem vários estudos que mostram isso, mas eu não sei se a gente precisa recorrer aos estudos. Me parece muito óbvia essa premissa, porém, quando a gente vai olhar na prática, ainda é um grande desafio, né, Jaqueline? Ainda é um grande desafio. Porque querendo ou não, nós viemos, e aí, bom, né, vai juntar nós dois que adoramos estudar, né, trazer os conceitos. A gente vem lá de uma época que a visão era muito segmentada. E apesar da gente evoluir muito, ainda se vive numa lógica taylorista, que o braço está de um lado, e o coração está do outro. Então, por mais que a gente tenha essa evolução, ainda se segue muito com essa lógica, muito mesmo. É como muito se... Mesmo. Bom, então isso... E foi bem bacana, eu convidei... Uma das pessoas que participou aqui do podcast foi o Márcio Fernandes, que chegou, foi CEO lá da Electra. CEO da CPFL, né? Isso. Um trabalho incrível. Ele foi eleito o CEO na época que ele estava à frente do negócio, ele foi eleito um dos CEOs mais relevantes do Brasil. É isso. Nessa temática felicidade, né, Jaqueline? E é isso, o primeiro livro dele, quando ele ainda estava lá lá com a Electra ainda, ele foi Felicidade dá Lucro. E aí ele criou uma filosofia da gestão. E ele não é uma pessoa que acabou assumindo até RH e não é uma pessoa que veio da área de RH, não era da psicologia, e foi trazendo realmente essa dinâmica. Mas, Sandro, eu queria muito que as pessoas te escutassem, porque a tua trajetória, porque tu sabe que uma das críticas que eu já sofri é que eu sou romântica. Sim, é natural. Natural. Porque eu enxergo e eu acredito nessa prerrogativa do trabalho ser um lugar de saúde mental, ser um lugar de satisfação, de realização, e que é possível. E eu vejo que às vezes tem uma frente chata de que o trabalho meio demonizado. Então, que tu tem realmente assim, que reclamar, né, e tal. Então, eu venho algum tempo falando sobre isso. E uma das críticas é que, muitas vezes, eu estou fazendo referência a pessoas que estão dentro da universidade e que têm a vida ganha. Sim, é a crítica constante de que você não... se você fosse bom, você estava fazendo, né? É uma visão bastante, inclusive, curiosa essa visão, né, Jaqueline? Que é uma visão bastante, obviamente, preconceituosa, que coloca o conhecimento num terceiro plano, como ele não fosse necessário para a praxis, né? Quando, na realidade, a praxis ganha potencial com o conhecimento. Imagino que sim. Faz parte, né, que a gente vai fazer, né? E ainda um passo ainda anterior, de que muitas pessoas que quando a gente está falando de realização, nós estamos falando para uma camada da sociedade privilegiada. E eu lembro que quando eu ouvi a tua história, porque eu já te conhecia dos teus livros, eu te conhecia nas tuas ideias.
E aí, quando eu ouvi a tua história, ah, eu disse, bah, que coisa incrível. Essa Sim. pessoa com tanta bagagem teórica, com tanta bagagem de realmente de conexão de prática com o estudo, uma pesquisa, porque parece que às vezes a pesquisa ela está dissociada do dia a dia das organizações. Quando eu ouvi a tua história e vi que tu começou, né, numa situação adversa, Sim, como vendendo, né? sim. Então, eu queria que tu pudesse Vamos contar, lá. porque dos objetivos do Mentes que Conectam é também que esse programa possa ser uma mentoria, que as pessoas possam olhar para a história do Sandro e pegar carona contigo. Então, se tu Perfeito. pudesse Faz contar sentido. como é que, Claro. por exemplo, como é que tu chegou, né, de uma pessoa que tinha uma situação adversa, né? Não era, claro que não era de pobreza extrema, mas era adversa, Sim, a perda do teu pai, né? sim. E então, e hoje ser uma pessoa que está falando aí para o mundo. Ah, muito legal, né, Jacqueline? É curioso que a minha jornada, eu sempre comento, eu sou um cachorro vira-lata, né? O americano tem uma palavra mais bonita que é underdog, né? Eu sou um underdog. Eu não me formei em universidade de primeira linha, não fiz inglês nativo, nada disso, né? Quer dizer, eu acabei por uma circunstância da vida, e acho que sempre tem uma certa causalidade, mas ela é secundária perto do nosso protagonismo, caminhando por algumas crenças que me levaram onde eu cheguei. Eu comecei a minha trajetória profissional com 18 anos, na realidade, vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo. Meu tio tinha um depósito, uma distribuidora de depósito de doces, né, sobretudo amendoim, pirulito, essa história toda, e ele vendia. Ele era um vendedor que todo dia saía para sua labuta atendendo na periferia de São Paulo, visitando depósitos atacadistas. E com 18 anos ele me convocou, né, eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo lá, ele me convidou para começarmos essa jornada e, como eu sempre digo, né, acho que a causalidade, nada acontece por acaso, né? Mas na semana que eu comecei a trabalhar com meu tio, que eu nem sabia que eu estava trabalhando, meu pai veio a falecer, né? Com 18 anos. Então, eu já estava encaminhado e nem sabia. E aí aconteceu algumas coisas interessantes, né, Jaqueline? Primeiro, eu me apaixonei por vendas, né? Eu sou um apaixonado por vendas. Eu adoro vendas, entendo que vendas é o principal motor para qualquer organização, inclusive as organizações governamentais, as ONGs, as organizações sem fins lucrativos, né? Eu creio que vendas governa qualquer organização, é um motor, perdão, é o motor de qualquer organização. E, de novo, por alguma circunstância, Jaqueline, eu sempre gostei de estudar, né? E como eu disse, eu me formei em uma escola média, né? Particular, mas média. Eu me formei na faculdade, às duras penas, eu trabalhava só para pagar a faculdade, sobrava, sei lá, R$ 50 por fim de semana para mim, eu pagava financiamento da casa da minha mãe, a faculdade, e sobrava lá uns R$ 50 por fim de semana. Eu me formei na Unip, em São Paulo, mas eu sempre tive um gosto pela educação. Talvez pelo fato de quando ser jovem, a minha tia, tinha uma tia que me estimulava muito a ler quadrinhos, eu adoro quadrinhos até hoje. Não sei, mas eu sempre gostei da educação e sempre acreditei que era possível, né? Eu nunca me limitei muito, eu nunca acreditei muito nas minhas limitações, derivadas de uma situação muito, muito, muito precária, né? Muito precária mesmo. Nunca passei fome, mas nunca tive nenhuma folga, né? Nunca tive espaço para comer em restaurante, não tinha nada, era aquilo, né? Tudo que eu conquistei foi com o meu trabalho, né? Então, depois que eu vendendo amendoim, comecei a aprender a vendas, gostar de vendas, aí surgiu uma vaga no jornal Folha de São Paulo, na época. A mídia era um negócio muito potente, a Folha de São Paulo já era o maior jornal do país, eu fui lá trabalhar de vendedor de anúncios, e lá eu fiquei durante 9 anos, com 22 anos eu já era 23 anos eu já era supervisor comercial. Então, na minha trajetória, inclusive com vendas, eu fui muito mais tempo líder comercial do que um profissional de vendas. E aí aconteceram algumas coisas muito interessantes, quando eu sempre tive essa inquietude do aprendizado, eu tinha que aprender inglês ou atrás, né? Eu me recordo muito bem, chegou uma época que eu fui rapidamente promovido, e fui promovido a gerente comercial do caderno Classificados de Empregos, né? Naquela época você procurava e achava Sim. empregos no jornal, era um grande negócio, eu era o gerente desse caderno.
E meu sonho sempre foi estudar na ESPM, porque eu sempre gostei de marketing, né? Eu falei, bom, eu não consegui estudar, vai fazer uma pós-graduação. Por mais que eu era um gerente no negócio, sabe, não havia folga também na grana, não era assim, um gerente numa multinacional, era um negócio de vendas e tal. E aí eu tinha uma retranca lá que era... O Caderno de Empregos também começou a vender anúncio de cursos, pós-graduações. Eu falei, agora que eu vou. Fiz um acordo com o meu diretor, falei, olha, eu vou lá na SPM, vou fazer uma permuta. Então é o seguinte, em troca de anúncio, eles vão oferecer curso de pós-graduação para a gente. Não tinha nem MBA naquela época. Se eu conseguir, é para nós. Aí o diretor falou, vai, mas eu não garanto que você pode ir, porque aí é uma política de RH, mas vai que a gente vai priorizar você. E dito e feito, eu fui lá, fechei o negócio, e na primeira turma eu fiz a pós-graduação na SPM, e foi incrível. Aliás, tudo que eu estudei foi incrível, Sim. né? E daí, Jaqueline, veio o gosto também, eu falei, pô, eu quero dar aula. Eu quero dar aula, cara, eu quero expressar tudo isso que eu sei. Acho que talvez essa minha veia vendedora de vender, eu falei, vou vender ideias e tal. E aí acontece uma coisa maravilhosa, né? De novo, nada é casual. Quando eu tinha meus 30 anos, eu tive a oportunidade de ser fundador de meu primeiro empreendimento foi uma startup do mercado imobiliário, deu certo, depois não deu certo, né? Ela foi na primeira bolha da internet e surgiu a oportunidade de uma posição de diretor comercial na HSM, né? HSM, que você conhece, meu grande amigo José Salib Neto, o Salib é o S da HSM. A HSM na época, a principal empresa de educação executiva do Brasil, indo para o mundo todo, fazendo grandes eventos com os grandes pensadores, aqueles caras que eu estudei na pós-graduação de marketing da SPM, eu devorava Felipe Kotler, o Kotler estava lá, né? E aí eu assumi a posição de líder comercial da HSM, aí eu uni minhas duas paixões, né? Vendas e conhecimento. E aí foi a oportunidade que eu tive, falei, eu tenho que fazer um mestrado acadêmico para poder dar aula. Dito e feito, fui lá, fiz um mestrado acadêmico e com, sei lá, 28, 29 anos, eu comecei a dar aula. E o primeiro lugar que eu fui dar aula numa instituição formal, onde foi? Na SPM, né? Então, aquele meu sonho de estudar na SPM, eu não só cumpri esse sonho da forma quando eu fiz a pós-graduação, mas eu dei aula durante uns 12 anos no MBA da SPM, foi um grande prazer. E aí eu continuei estudando, né, Jaqueline? Aí depois tive a oportunidade de fazer um outro negócio, que você falou, o meusucesso.com, uma startup com um empreendedor que eu admiro muito, o Flávio Augusto. Começamos do zero, criamos a primeira plataforma de conhecimento sobre empreendedorismo baseada em estudos de caso. Lá eu pude exercitar todo o meu pensamento a respeito de metodologias de ensino, de uma forma mais dinâmica, com vídeo, etc, etc, etc. Mas aí em 2018 eu comecei a ver as transformações do mundo, reencontrei meu parceiro o Salibão, o Salib, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, todo almoço, ele ficou perto do meu escritório, então todo almoço eu ia lá bater um papo com ele, a gente começou a compartilhar nossa inquietude, vamos fazer um artigo, vamos fazer uma pesquisa. Isso foi tão forte que em 2018 eu falei, cara, eu só quero fazer isso da minha vida, a minha missão é contribuir para que as pessoas se adaptem com mais êxito a esse mundo em transformação, e foi lá que publicamos o nosso primeiro livro dessa jornada, já era o terceiro livro de nossa autoria, de minha autoria, 2 com o Salib, que é o Gestão do Amanhã, 2018. E aí foi uma grande surpresa, né? Esse livro está na 15ª edição, como você comentou, preciso até atualizar a minha bio, né? Que Porque já passou de 1 milhão, né? Eu 1 estava no milhão e curso, eu estou 200. atualizada. 1 milhão nossos livros, os 5 livros, esses 5 livros aqui, né? Que fazem parte dessa gestão, você está aí com alguns deles, né? O Gestão do Amanhã, o Liderança Disruptiva, esses 5 livros já venderam mais de 1.270.000 cópias no Brasil, que é um motivo de muito orgulho para nós, né? E aí, Jaqueline, é que hoje eu tenho liberdade de justamente estar trabalhando, por isso que eu resolvi ir para essa via solo, sabe? Porque eu não quero ter nenhum tipo de trava para poder expressar o meu conhecimento. Não quero ter nenhum tipo de obstáculo para poder contribuir com o meu negócio, desenvolver meus projetos. Essa liberdade é muito boa. Hoje são 10 livros, e como antes de começar eu estava comentando com você, agora tem outro no forno. No primeiro semestre eu estou já na página 100. Hoje eu acabei a página 102, que da dupla eu que escrevo, né? É um livro sobre perguntas, é o 11º livro. Então, o que a gente percebe, Jaqueline, para trazer mais concretude ao que a gente está trazendo, é que eu vou voltar à questão que você falou do preconceito, de que, olha, muitas vezes me julgam por eu não ter executado coisas.
Isso é uma verdadeira besteira, né? Assim, uma grande besteira, uma grande besteira. É uma visão, inclusive, elitista. Por mais que seja o contrário, é uma visão que fala assim, só eu que tenho a prática, que tenho conhecimento. E não é verdade, porque, veja, durante toda a minha jornada, saindo lá de um moleque vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo para chegar onde eu cheguei, eu nunca parei de estudar e venda sempre foi muito rotulado. Não, vendas é prática, vendas é prática. Olha, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu soube aliar prática com teoria. A teoria amplia minha capacidade e meu repertório, que eu executo na prática de uma forma mais abrangente e essa praxis volta a gerar ensinamento como teoria. É assim, ó, é da teoria para a prática, da prática para a teoria, e isso vai crescendo, expandindo o seu repertório de uma forma ilimitada. Sabe? Quando você se vê, você está articulando conteúdos que eles emanam, né? Eles surgem, e não é do nada. Sabe que nesse livro sobre perguntas eu até faço nós fazemos uma provocação, aquele mito do Eureka, né, Jaqueline, do Sim. Newton, quando desenvolveu a teoria da gravidade, o Eureka, né, caiu a maçã na cabeça dele, ele teve a ideia. Gente, ele teve um insight, mas para chegar nessa ideia, ele estudou anos, ele fez centenas de perguntas. O momento Eureka é o ápice disso tudo, no momento que a mente dele estava preparada. Precisa ter A gente tem que prontidão. preparar nossas mentes. Sim, tem Ora, que você ter está num ambiente hipercomplexo. Você acha que sua prática vai esgotar? Então, veja, se a pessoa tem um preconceito com o conhecimento, que é isso que denota a observação como a que você recebeu, ela não tem humildade suficiente para saber que a única forma dela crescer com sustentabilidade é adquirir novos conhecimentos. E aí ela vai ficar estagnada, né? E não vai ter o momento eureka, não vai criar coisas novas e corre o risco de ser suplantada facilmente por novas empresas, novos empreendedores, novos executivos que enxergam esse mundo de uma forma Novas distinta. realidades, né? Novas realidades. Sandro, e eu quero te dar, isso já faz o gancho com uma outra questão que foi lá do curso, e que eu penso que é isso, assim, é o conhecimento e o compartilhar, né? Porque hoje tu tens esse grupo do gestão dos GAs, né? Que são as pessoas que fazem os workshops com vocês. Eu estou muito feliz de fazer parte. E tu sabe que uma das ansiedades que eu tinha quando eu falei com o Marcos, né, que é da tua equipe, Sim. e aí eu me lembro que eu estava com medo de ir, porque eu disse assim, nossa, eu vou chegar num lugar que só vão ter empresários falando de milhões, né? E eu disse assim, e eu sou uma consultora, eu sou uma psicóloga, né? Assim, porque na verdade eu sou hoje uma, né, tenho me colocado muito como palestrante e para poder, eu tinha preconceito com palestra. E hoje isso está se desfazendo, porque eu acho que é um momento da gente convidar as pessoas para uma reflexão. Então, estou me posicionando realmente mais como palestrante e como uma consultora de desenvolvimento de pessoas. Mas eu disse, bom, né, eu estava com receio de eu vou me sentir pequena lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é tão bom quando a gente está num lugar que a gente olha para cima e a gente vê pessoas que sabem mais, pessoas que dão um pouco de meu Deus, como eu tenho para aprender, e ao mesmo tempo tu descobres assim, nossa, eu tenho coisas para trocar, né? Então isso foi muito rico. Mas eu só quero te dizer uma coisa, que é te dando um feedback, se tu me permite, ao vivo claro, aqui. Por favor. Tu sabe que eu estou estudando muito profundamente uma questão que se chama flexibilidade emocional. É todo é um olhar muito de uma psicologia mais moderna, né, que tem muito fundamento em cima da psicologia de aceitação e compromisso. E a flexibilidade emocional, ela é um eixo central, porque ela te convida, primeiro, à presencialidade, né, é a pessoa que consegue realmente estar presente e a pessoa que consegue lidar com a realidade, né, dando conta realmente de todas as situações da realidade, para que a partir disso ela consiga fazer escolhas, ela tenha mobilidade. E quando eu estava te ouvindo, e por isso que é legal, né, porque eu tinha escutado essa história e escutei essa história, na verdade, no teu podcast junto com o Joel J. Mas agora te ouvindo, eu disse, nossa, o que acontece? E aí talvez fica uma dica, e um hashtag fica a dica aí para as empresas, que talvez uma das grandes habilidades que tenha que ser vista nos profissionais, principalmente profissionais de alta responsabilidade,
é a sua capacidade de flexibilidade emocional. Mas isso eu não tenho dúvidas, minha cara. É assim, ó. A minha terapeuta, ela tem uma frase ótima, né? Que ela fala que a luz entra pela fresta. Se você tem uma rigidez muito grande, Sim. quando você encontra um ambiente como o atual, que demanda justamente incerteza, instabilidade, um nível de indefinição clara, olha o que está acontecendo na macroeconomia, na macropolítica. Cara, se você for muito inflexível, você não vai deixar a luz entrar. E você vai quebrar. Né? A gente usa outra isso. analogia que você gosta, que você deve gostar também, nós usamos um dos nossos podcasts, do bambu. Né? Sim. Que ele flexibiliza, mas não quebra. Agora, qual que é o nosso desafio, Jaqueline? Nós fomos forjados no mundo empresarial que ele não trata a flexibilidade de uma forma natural. Pelo contrário, o mundo empresarial, a gente fez um estudo importante sobre isso, tem 2 obras que a gente tem um estudo em grande sobre isso. Um é o Gestão do Amanhã e no outro é no Estratégia Adaptativa, que a gente fez a linha do tempo da estratégia. Então a gente demonstra isso com fatos e dados. O mundo empresarial, como você mesmo comentou, ele vem da lógica cartesiana, do Fordismo, onde a máxima era controlar todas as variáveis possíveis. Por isso que por que a gente está escrevendo um livro sobre perguntas? Porque nós estamos habituados às respostas. O líder que não tinha as respostas era mal visto. O líder que não era capaz de articular um enunciado de uma forma clara e rápida era visto como incompetente. E isso é uma utopia num mundo que muda com a velocidade tão rápida como a atual. O mundo passado, eu digo um passado muito recente, essa transformação ela remonta a cerca de 20 anos atrás, então estou falando um passado muito recente, nós estamos ainda, por isso a necessidade do letramento, nós estamos ainda em transição. Esse mundo anterior ele era sim mais lento, previsível, o mundo da escassez, né? Então você tinha que controlar todos os recursos que você tinha. Hoje é o oposto. Nível de concorrência hoje é absurdo. Hoje você, para ter profissionais talentosos à disposição, é muito diferente do passado. É um outro contexto. Como você pode dar conta de toda essa dinâmica se você não tiver um pensamento adaptativo? Se você não tiver uma flexibilidade emocional, como você comentou. Se você não estiver preparado para a incerteza, né? É aprender a navegar em mares incertos e não brigar com isso, porque eles não vão ser mais calmos. Essa é uma das certezas, né? Exato. E um ponto importante que também acontece, e que eu vejo muito isso hoje, em vários momentos eu sou chamada para algumas empresas, porque os líderes estão perdidos. Porque o que acontece? Daí o pêndulo vai lá para o outro lado. Sim. E hoje a gente começa a perceber as pessoas distorcendo. Por isso que é importante estudar o que é flexibilidade emocional, porque flexibilidade emocional não é bagunça. Não é tudo pode a qualquer custo. Então, e aí realmente a analogia do bambu ela é perfeita, né? Porque tu tem que também ter a firmeza. E aí hoje o que a gente vê? Assim, há muitos líderes, muitos pais no laissez-faire. Tudo pode, tudo vale. No outro Outro movimento pêndulo. pendular. Você sabe que você vai participar do nosso workshop de liderança que a gente vai fazer lá em abril, né? E a gente trabalha muito essa tese, desconstruindo uma lógica perigosa, né, Jaqueline? Quando eu falo que eu tenho que ter espaço para diálogo no meu negócio, quando eu falo que eu tenho que dialogar com os meus colaboradores, quando eu falo que eu tenho que ouvir outros pontos de vista, não significa dizer que eu tenho que ouvir todos os pontos de vista e fazer o que a outra pessoa quer que eu faça, se isso não for o mais adequado para o meu negócio. Ora, eu posso muito bem exercer meu papel de líder, dando espaço para diversos pontos de vista, dando espaço para o diálogo, eu devo fazer isso, porém, a decisão final vai caber ao líder que é responsável por essas decisões, senão ele não estava nesse papel, posição. O líder não foi pago para agradar todo mundo. Esse é o ponto. Agora, dá para fazer isso de forma transparente, clara, honesta e com muito diálogo. Eu gosto muito, Jaqueline, lá a Amazon, né, a empresa Amazon, fundada por Jeff Bezos. Uma das ferramentas principais que eles utilizam para nortear o comportamento dos seus líderes são os
Princípios de Liderança da Amazon. Inclusive, eles estão disponíveis para todos. É só entrar no site da Amazon, faça uma busca pelos princípios, eles estão lá, são 15. Eles às vezes são 14, hoje são 15. Eu sei porque eu fiz essa pesquisa ontem, coincidentemente, para o meu próximo livro. O 14º princípio, acho que é o 14º, ele é assim, Jaqueline. É para os líderes, tá? Seja firme. É assim, ó. Seja firme. Discorde, mas a partir do momento que uma decisão é tomada, comprometa-se. Seja firme, discorde, mas a partir do momento que uma decisão é tomada, se comprometa. O que quer dizer esse princípio? Depois você lê o enunciado, ele diz isso. Aqui há espaço para o contraditório, há espaço para o pensamento divergente. Existe um momento para esse espaço do diálogo. Sim. Porém, a partir do momento que uma decisão é tomada, mesmo que não seja a decisão, se na sua perspectiva é a mais adequada, o líder tem a obrigação de se comprometer com ela. Ele tem a liberdade de voltar a discuti-la no momento apropriado, mas se foi decidido, execute. Porque no final do dia, é responsabilidade do líder tomar as decisões estratégicas para o negócio. Ele está lá para isso. Sim. Dando espaço a todos, ouvindo a todas as opiniões, dando espaço ao contraditório, mas é inevitável que ele tome decisões que não são necessariamente as assumidas por todo o grupo. Qual que é o papel? Estamos tomando essa decisão por isso, isso e isso. Entendo esses pontos de vista, respeitamos esses pontos de vista. Nesse momento, nós estamos tomando essa decisão devido a esses aspectos fundamentados, baseados nessa tese, mas nós vamos levar em consideração essa perspectiva e, havendo a necessidade, a gente volta ao tema. Ponto! Uai! E aí, agora já estou vendo se já anotei aqui para um outro tema, quando tu vieres aqui, a gente fazer um presencial, porque eu fiquei pensando nisso que tu está colocando, que é um outro tema que tem a ver com essa flexibilidade emocional, que é justamente a questão da flexibilidade emocional nos papéis. Porque as pessoas confundem isso também, porque os papéis eles têm que ter fronteiras. Eu preciso ter fronteira. Agora, óbvio que essa fronteira ela tem permeabilidade, mas existe uma definição. Né? Então, eu entendo que esse é um aspecto que... Porque senão, hoje, às vezes eu vejo, e é isso que eu queria... Eu vou debater, daí um pouco fica para uma próxima, porque eu quero te perguntar aqui sobre o ego e algumas questões das incertezas também. Mas o que hoje, às vezes, eu vejo assim, as pessoas me dizem, não, a nossa organização, e principalmente nas questões de startups e as empresas tecnológicas, não tem hierarquia. Sim. E aí eu faço uma pergunta, eu disse, bom, mas quem admite? Não tem demissão. E aí, não, tem demissão. Eu disse, então tem hierarquia. Né? E você sabe, é tão legal isso que você está falando, porque a gente está escrevendo esse livro de perguntas, e o próximo livro é um estudo que já começamos a fazer, que é sobre estruturas organizacionais. Porque a gente está discutindo pouco estruturas organizacionais. E aí eu peço para ter uma organização flexível, só que a forma como está estruturada a minha companhia não suporta flexibilidade, não suporta agilidade. Ela é hierarquizada, centralizada, ela é rígida. Então, se a gente não pensar também, e a gente estudou muito isso, inclusive na prática, Jaqueline, é legal esse projeto, porque a gente entrevistou um monte de gente, pessoal do iFood, pessoal da MSD e tal, para trazer pensamento para nós. Qual é o modelo que, se de um lado ele traz agilidade, a agilidade necessária, do outro ele não perde os controles necessários para que o negócio ande, entendeu? Então, me parece, Jaqueline, que o termo que você trouxe aí de flexibilidade, essa semântica, flexibilidade, equilíbrio, é aí que a gente vai encontrar uma noção clara. Não é nem lá, nem cá. E digo mais, é natural que a gente tem essa sensação de estar um pouco perdido, de inquietude. Ora, nós estamos no meio de uma ruptura. Nós sabemos o que não dá certo, mas o que dá certo a gente ainda não tem muita certeza como é. Né? Então, é a abertura a aprender, a abertura a conhecer, a inquietude do saber, de fazer perguntas inquietas, é que vão começar a gerar para nós uma nova ordem, né? Que talvez não seja nem a antiga nem a nova, é no meio. Como você mesma disse, né? Quando você trouxe essa visão do modismo passa, gestão não, né? Que é o que a gente está conversando antes disso. Nada é tão novo, nem nada é tão velho. Sim.
Aonde está essa mediana? Nós vamos ter que descobrir junto, trabalhando juntos, Sim. aprendendo. Esse é o nosso papel, inclusive, esse é o meu papel. Como a gente traz referências para sermos melhores indivíduos, melhores gestoras, melhores gestores, melhores líderes, sobretudo. Nós estamos terminando agora. Eu participo da Tijolo Hub, que é uma comunidade que Tá. tem aqui, que trabalha toda a cadeia da construção civil. Ah, E eu sou responsável pela comunidade de pessoas. E nós, com os participantes, nós criamos um jogo, que é o jogo dos papéis. Quando ficar pronto, eu vou te mandar um. Né? Depois eu quero te mandar o teu mimo, né? Tem quem participa aqui tem o mimo, tudo. E aí depois tu me passa. E aí quando o jogo ficar pronto, eu vou pedir pro pessoal, porque eu estou fazendo em parceria com eles. E esse jogo ele é muito interessante porque ele faz exatamente esse convite, que é, então a gente tem as cartas, que são as cartas dos cargos e das funções. Então, a pessoa é gerente de RH, a pessoa é vendedora. E aí a gente tem um conjunto de cartas dos cargos e funções, um conjunto de cartas da perspectiva da realidade e um conjunto de cargos de comportamentos, para que a gente possa estar realmente fazendo essa reflexão. Né? Então, quando eu estou, por exemplo, na cadeira de filho, herdeiro, qual é a minha perspectiva da realidade e quais são os comportamentos? Quando eu estou como diretor, né? Então a gente está no forno agora. muito legal. Você sabe que eu estava falando, você está falando, está lembrando, não sei se você já viu já leu aquela obra do Frederic Laloux, belga, Sim, Reinventando as sim, Organizações, né? sim, sim. Que, veja, de novo, eu sou uma esponja, eu leio tudo, absorvo tudo. Eu creio que ele traz, sobretudo na sua introdução, porque quando ele chega no modelo de organização, que é chamada organização TIL, sem nenhuma hierarquia, eu compactuo com as suas dúvidas. Eu não sei se isso funciona num ambiente muito complexo. Eu tenho dúvida, eu vou me aprofundar nisso. Mas a introdução dele, como ele mostra como chegamos até aqui, essa sua visão é preciosa, que um dos desafios da estrutura organizacional tradicional é que ela é muito estamentada nos papéis, né, Jaqueline? Eu sou isso e eu só sou isso. Quando, na realidade, quando eu penso em inovação, quando eu penso em pensamento original, quando eu penso em pensamento inovador, criativo, para lidar com novas questões, o conhecimento é multidisciplinar. E aí aquele indivíduo acha que está fazendo o seu papel apenas, exclusivamente, se dedicando àquela área funcional onde ele atua. Não vai mais dar conta dos desafios que a gente tem hoje. E agora acabei de ter um insight aqui conversando contigo, que não é que faltou, mas talvez eu vou conversar porque a gente está criando um manual e nessa perspectiva da realidade a gente só talvez fazer alguma coisa que possa passar mais pela cultura, porque é isso que tu está dizendo, né? Porque o papel, né? O papel que a pessoa está exercendo, muitas vezes é isso. Assim, por exemplo, tu pega empresas que trabalham em carreira em nuvem ou que trabalham com as squads, com projetos, né? Em alguns momentos eu vou assumir outros papéis, mas igual a clareza de quando é que eu estou com o chapéu de gerente e quando é que eu estou com o chapéu de que eu sou participante lá de um grupo de trabalho. Muda o comportamento. Assim, experiência própria de quem está interagindo com milhares de empreendedores todo ano, centenas de empresas. Eu me envolvo com projetos de consultoria também, eventualmente. Se você não pensar a cultura é o que suporta esse sistema de pensamento. Então eu posso querer falar assim, temos que ter aqui pensamento multidisciplinar, vamos colaborar. Todo mundo colaborando e tal. Se a cultura não suporta isso, não é trabalhada, o próprio sistema se autossabota. É interessante porque esse processo, inclusive, ele muitas vezes ele é inconsciente. Ele é tácito. Porque eu começo pela cultura. Quer dizer, por que a gente... Primeiro, quem nós somos? Por isso que eu adoro a questão de cultura, que tem íntima correlação com o seu objeto de estudo, que é a psicologia. É um processo quase que terapêutico, né? Terapêutico. Quem nós somos? Quem a empresa é? Quais são os nossos valores, quais as nossas crenças? Só a partir desse entendimento eu vou ter que saber, eu tenho que ser quem? Eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser mais ágil, colaborativo? Peraí, eu tenho que reconhecer meus desafios. Então eu tenho que trabalhar esse nível de compreensão em um plano tático, estruturado, para me levar de onde eu estou para onde eu quero chegar. Isso é uma mudança de mentalidade empresarial, que não é empresa, são as pessoas. Então eu tenho que trabalhar a cultura para promover transformação.
Aquele dia eu ia no curso lá, uma hora eu ia trazer assim, a frase que para mim é muito forte e eu coloco isso nas minhas disciplinas. A cultura está para a empresa, assim como a personalidade está para o indivíduo. Porque a Pô, cultura hiper insight, hiper insight, é a hiper personalidade da insight. é a A cultura é a personalidade da, personalidade coletiva, né? é Total, isso. total, total. Mas, Sandro, eu tenho uma frase que eu anotei, que é um slide lindo teu, que tu colocou, o fim da vantagem competitiva duradoura. Sim, Né? E depois também tu trouxe, né, tem uma fala tua durante o workshop que tu disse, os fatos falam mais do que as pessoas mais inteligentes da sala. E então, essas colocações, né, do fim da vantagem competitiva, a gente até já está falando sobre isso, né, sim, mas também, né, quando a gente está dizendo isso dos fatos, né, sim, que os fatos dão um pouco, porque às vezes a pessoa está lá muito presa no seu ego, que é algo que vocês também chamaram sim. muito atenção, aos seus credos, pouca flexibilidade emocional, e o mundo está girando lá fora. Então, quando tu fala sobre esse fim, né, dessa vantagem competitiva duradoura, isso é tão bom porque às vezes a gente vê que as empresas se cegam pelo seu crescimento, pelos seus resultados atuais. E aí, uma vez um aluno me perguntou, numa pós-graduação, me perguntou, prof, quando é que é a melhor hora de mudar? E aí eu respondi para ele, quando a gente está ganhando. E aí eu brinquei, né? Eu disse assim, quando a Alemanha estava tocando 7-0 no Brasil, que mesmo quem não gosta de futebol sabe disso, Sabe disso. eles poderiam ter colocado a avó deles a jogar, né? E então tu pode experimentar muito É mais isso aí. tranquilo. Mas eu queria te ouvir Como nisso, né? articular? Como é que a gente articula isso? Como é que é essa relação em relação à própria questão da carreira, que eu acho que hoje as pessoas estão inseguras e Sim, até dizendo, bah, vale a pena eu estudar se vai mudar, vale a pena eu fazer planejamento estratégico se vai mudar. Então, te ouvir em relação muito a isso. bom. Vamos articular essas três relações e a gente vai costurando, né? O fato é que no mundo em transformação como o atual, o mundo anterior era muito mais estável, previsível e controlado. Era a busca pela vantagem competitiva duradoura, ou seja, as organizações construíam e se alavancavam em cima de uma estratégia muito sólida, consistente, que era tão poderosa que ela era capaz de manter o sucesso da organização durante décadas. E esse era o grande barato, né? Porque, pensa, a organização faz todo um esforço cognitivo para se desenvolver um pensamento e chegar num patamar. Tudo que ela, o melhor que pode acontecer sobre a égide econômica é ela ter pouco esforço para manter o status atual, né? E foi assim que muitas organizações, ao longo de décadas e até século, se transformaram em organizações protagonistas da economia e prosperaram. Com a ascensão tecnológica, essas cartas foram embaralhadas, o nível de competição aumentou dramaticamente, a tecnologia habilitou novas formas e modelos de negócio, a concorrência, com o aumento da concorrência, a complexidade aumentou sobremaneira. Então, aquela vantagem competitiva sustentável que foi erigida durante anos, décadas e se sustentou durante esse tempo proporcional, ela começou a ruir. Um exemplo clássico, né? Hoje nós temos um banco como o Nubank, que tem 100 milhões de clientes, um valor de mercado superior a todos os bancos tradicionais do Brasil, né? Sem ter uma única agência. A vantagem competitiva que essa indústria, esse segmento todo desenvolveu foi justamente ter ativos físicos importantes, controlar todo esse processo, até chegar a um ponto que até o final da década de 90, 87% das transações financeiras eram concentradas em 5 bancos. Aí vem um cara sem agência nenhuma e faz um baita do barulho. Percebe como mudou? É aí que entra a flexibilidade emocional para lidar com isso. Então, nós temos um ambiente onde não existe mais vantagem competitiva duradoura. Toda vantagem competitiva ela é efêmera ou transitória. E eu, como líder, gestor, empreendedor, eu tenho que a todo momento estar pensando como obter novas possibilidades, iniciativas que vão manter a minha vantagem, que ela está toda hora em risco. E aí vem a questão dos dados, né? No passado, naquele ambiente muito mais, como eu disse, previsível, controlado, onde eu tinha lá, estava deitado, dormindo em berço esplêndido, a opinião, não era necessário você ter muitas opiniões divergentes, porque o jogo estava, as condições básicas de mercado estavam postas, então valia muito a minha opinião, a minha de quem? De quem tinha a caneta mais pesada na mesa, do líder, né? do chefe,
do presidente, o diretor. Então, nós também nos habituamos a ter um processo decisório baseado em dados. Nós nos habituamos a ter um processo decisório baseado em opiniões. E dava tudo bem, funcionou dessa forma. Mas quando a gente vem nesse ambiente de muito mais volatilidade, como eu vou saber quais são os rumos a serem tomados? Como eu vou saber quais são as possibilidades que eu tenho para o meu negócio? Como eu vou saber quais são as perspectivas que eu posso ter? Aí entra a ascensão, e a tecnologia nos ajuda com isso, a ascensão de uma gestão baseada em dados para me trazer insights poderosos que contribuem para que eu possa construir estratégias ainda mais poderosas. Então, nós migramos de um modelo de processo de tomada de decisão baseada em opiniões para um processo decisório baseado em evidências. E aí que vem a minha fala. Os dados, eles são mais importantes, as evidências são mais importantes que a pessoa mais importante da sala. E aí eu fecho a última pecinha nessa correlação que você pediu para eu fazer, Jaqueline. O ego. Se eu não entender que os dados são mais importantes que a minha opinião, eu vou brigar com os dados. Eu vou massacrar os dados até ter o jeitinho que eu quero. Até aí tudo bem, a organização pode ser de sua propriedade, você tem toda a autonomia e liberdade de fazer o que você quiser. Porém, é importante estar claro que não será a melhor decisão. O ser humano muitas vezes toma a decisão mais confortável em detrimento da melhor decisão. Se isso for requerer muito esforço cognitivo, ele vai lá, o Kahneman, com o rápido devagar, ele vai pensar rapidamente para dar vazão ao seu pensamento. E o autoritarismo é uma das formas mais claras de você pensar rápido. No passado até dava certo, rodava. Hoje em dia nós estamos no meio do processo de ruptura. Então eu tenho que suprimir o ego, entender que eu tenho, além de opiniões contrárias à minha, podem ser valiosas, eu quero evidências concretas dessas opiniões. A partir dessas evidências concretas, desses dados, eu posso ter a possibilidade de construir novos marcos competitivos num mundo onde não existe mais a vantagem competitiva duradoura, né? No última ponta lá tem o ego. E como as pessoas precisam se preparar, né, Sandro? Porque eu não sei como é que tu tá vendo isso, né? Até eu participei, né, ontem contigo lá nesse outro espaço que quem participa dos workshops lá tem a possibilidade de ter as lives, né? Ter esses encontros, o GA Talks. E foi muito interessante ali porque a gente estava conversando assim sobre esses dilemas, os desafios. Mas uma das evidências que a gente tem hoje é que tem muita gente em sofrimento, né? Porque como essa ruptura com o ego, né? Essa sensação de incerteza tem deixado muitas pessoas realmente inseguras, né? A gente tem dados que são dados alarmantes aí de ansiedade, depressão, suicídio e dependência. Isso é uma coisa muito impressionante, tá, Sandro? Se eu puder contar com a tua ajuda e a do Salib, porque me preocupa isso, que o Brasil está de costas para isso, e nós estamos com um aumento absurdo nas questões de adição, que a gente chama na psicologia, que é a dependência química e dependência de jogos, e famílias se destruindo em função disso, né? Então, eu tenho batido nessa tecla que a gente precisa falar e criar diálogos sobre isso, e que muitas vezes também são essas reações são fruto dessa baixa flexibilidade emocional, da fragilidade da estrutura realmente de saúde diante desse mundo. Eu não sei como é que tu tem, por exemplo, porque deve ser desafiador principalmente para gestores que são... porque é muito comum a gente enxergar empreendedores mais narcisistas. Né? E assim, empreendedores, líderes como eu, que fomos forjados num outro tipo de mundo. Sim. É difícil, né, Jaqueline? Eu não fui forjado nesse mundo. Eu fui forjado no mundo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você não é pago para pensar, você é pago para... a gente teve que dar as cotoveladas para abrir espaço, porque esse mundo não era uma... Ô, Jaqueline, é simples, né? Quando se instituiu as organizações e foi desenvolvida a especialização do trabalho e a departamentalização da empresa, o departamento que cuida de pessoas, qual foi o título que esse departamento teve? Foi batizado? Recursos humanos. Porque tudo é recurso. Tudo é recurso. Pega o recurso. Nós não fomos forjados a isso. Então, independente da faixa etária,
é importante estar claro que existe um mindset ainda vigente, muito atrelado a uma lógica anterior de pensamento. Então, como a gente muda, né, Jaqueline? Não tem outra forma da gente mudar se não mudar o nosso nível de compreensão desse contexto. Não há outra forma da gente mudar Sim. se não mudando o nosso nível de compreensão desse contexto. Né? Por isso que eu digo, Jaqueline, eu recebo muitos líderes de segunda geração, muitos... puxa, mas aqui, ó, o meu presidente, o meu pai, ele não entende isso. O primeiro passo é aumentar o nível de consciência dele. Se ele não tiver o nível de consciência sobre o que está acontecendo, você pode trazer ele para evento, pode falar, mostrar, mas se não houver uma sensibilização clara, uma compreensão clara do que está rolando, ele não vai promover a mudança. O desafio, sabe qual é, Jaqueline? Quando acontece esse mundo... Quando acontece, muitas vezes, esse nível de compreensão vem quando a organização está sucumbindo. Sim. Esse nível de compreensão vem quando a empresa está declinando. E aí qual que é a má notícia? No mundo como o atual, o ciclo de obsolescência é muito curto. Às vezes, quando esse processo de declínio começa, ele é irremediável. Sim. Então é aqui que a gente tem que atuar preventivamente, trazendo essa turma para a luz e mostrando as oportunidades derivadas dessa transformação, mas também as ameaças da não mudança. Eu não sei se existe outra forma da gente promover transformação que não seja por meio de conhecimento e educação, Jaqueline. Sinceramente, eu não sei. Porque os outros todos trazem dor. E quando as pessoas estão no caos, a reação psíquica é de agir pelos mecanismos de defesa. Exatamente, reagir, né? É reagir. E aí essa reação, ela sempre vai ter os comportamentos na máxima potência. Então, são comportamentos extremados, porque a pessoa está no caos, daí a ansiedade está lá em cima. Quando a incerteza aumenta, é um gráfico direto. A incerteza aumenta, a ansiedade aumenta. E aí as pessoas, elas são realmente reativas por uma questão de defesa, de mecanismo de defesa. O nível de ameaça está muito aquele alto. seu papo, a hora de... eu uso outra figura de linguagem, que nem você comentou, a hora está mudando o time quando está mexendo, eu falo que a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. É verdade. A gente aqui que eu diga, né? Não é? Vocês que... né? E eu adorei num podcast que tu estava fazendo acho que é com o Thiago, que estava tu e o Salib, que você... Não foi o Thiago Nigro, não. Oliveira? Acho que é. Que ele trouxe o exemplo do esgoto, né? Que muitas vezes uma empresa é que nem política, que não faz a obra no esgoto, os fundamentos. Né? Que ele tem a questão dos ritos e tal, né? E eu achei Exatamente. O Thiago Oliveira é um podcast que nós fizemos. O Thiago é muito focado em gestão. E a gente fala sobre isso, né, Jaqueline? Porque essa não é a parte glamourosa da gestão. É isso. Não é a parte que não aparece. Mas se não for bem saneada a organização e trabalhar dessa lógica, ela não vai adiante. Por isso que eu também comento, pode parecer um contrassenso, né, Jaqueline? Mas a gente tem que pensar na adaptação a esse novo mundo também a partir da essência do meu negócio. Eu não consigo pensar sobre inovação, transformação, o que quer que seja, se as premissas básicas do meu negócio não estiverem muito lastreadas. E naquele mundo anterior, o mato estava muito alto às vezes, né, Jaqueline? O mato estava muito alto. Então as empresas podiam cometer muitas barbeiragens, né? Hoje, o mato está curtinho. Se você comete uma barbeiragem, tem um outro competidor que na hora vem e crau, você nem percebe, ficou uma segunda, terceira, quarta opção no mercado que você atua. Olha, assim, é um ambiente muito distinto do que a gente está habituado. Às vezes assusta, preocupa, por isso que é tão importante a sua fala, tão importante a sua ação perto da saúde emocional das pessoas, porque tem alguns que paralisam, que é outro comportamento nato do ser humano, né, ao se deparar com uma ameaça que ele não sabe lidar. Mas eu lhe garanto, e isso está baseado em estudos, não é só uma inferência, eu lhe garanto que as oportunidades, por mais clichê que seja essa frase, as oportunidades são tão fascinantes quanto as ameaças. Esse é o ponto. É o mundo das oportunidades, cara. É o mundo das oportunidades. Mas a gente já está preparado.
Eu brinco, não, eu falo sério, né? Mas assim, mas de uma forma humorada quando eu estou fazendo as minhas palestras e eu mostro para as pessoas que a qualidade de presença, ela não é desprovida de ansiedade. Só que ela é ansiedade boa. E aí eu pergunto para as Cara, pessoas isso é assim, eu muito digo assim, bom. eu Isso é brinco assim, muito bom. quem aqui já se apaixonou na vida, né? E tem um fato muito engraçado, Sandro, que uma vez eu fui numa empresa e perguntei quem se apaixonou. E aí, não sei se as pessoas ficaram com receio de levantar a mão, mas não foram muitos, viu? Assim, num ambiente, Ninguém sei se lá, apaixonou, que de 100 dó. pessoas, tinha umas, sei lá, umas 50 pessoas que levantaram a mão. Aí eu perguntei, quem é casado aqui? Aí as pessoas, Todo mundo levantou a mão. era quase todo mundo. Eu disse, gente, vamos parar a palestra aqui, vamos trazer um psicólogo de casal aqui. Porque como é que Mas vocês você casam? sabe, eu tenho a boa notícia, Jaqueline, para você é que eu tenho a exata dimensão que cada vez mais o tipo de trabalho que você desenvolve vai ser fundamental para os negócios. Ainda é visto com um certo preconceito às vezes, mas já mudou muito. Porque é o seguinte, se a gente não trouxer essa reflexão mais profunda para as empresas, nós vamos ficar nos enganando, auto-engano. Me engana que eu gosto, né? Eu Sim, falo, a gente vivia na égide do me engana que eu gosto nas organizações. Eu finge que eu estou trabalhando, você finge que tá, você finge que está percebendo que eu estou trabalhando, e nós dois estamos felizes, só que a empresa é infeliz, né? Então, hoje está tudo muito transparente em relação a isso, né? sim. Então, esses princípios que você traz são muito profundos, né? E vão ter que ser de novo, já está havendo uma aproximação das organizações com as ciências humanas, psicologia, filosofia, antropologia, porque a organização é uma entidade social. Muitas vezes ela foi vista sob a ótica mecanicista, mas agora está claro que nós estamos diante de um problema complexo, envolve alta capacidade cognitiva. A boa notícia é que a gente consegue lidar com isso. A notícia não tão alvissareira é que... Ui? Entusiasmei. A notícia não tão alvissareira é que é necessário esforço. É É. necessário trabalho proativo rumo a essa direção. Mas é uma maravilha esse entusiasmo, né? E eu acho que e esse eu acho que é o ponto que eu me conectei tanto contigo e com o José Salib, que é um entusiasmo verdadeiro, porque hoje a gente também vê muito entusiasmo midiático. Assim, às É. vezes, né? E então assim, e quando eu conheci vocês, é isso que eu disse, eu comecei a personalizar, que é isso que tu falou. E esse é o legal das mídias e dos podcasts, É. dos vídeos, porque a gente começa a pessoalizar a relação. E aí realmente é maravilhoso. Então, esse teu Ô, Jaqueline, entusiasmo ele agora é tem uma fantástico. observação que eu acho que é importante a gente colocar aqui, viu? Os negócios são muito mais complexos que no passado. Eu não acredito que a gente consiga obter sucesso sem paixão, sem envolvimento, sem engajamento. Acho E que até aí, pode ter um sucesso perspectiva aí, um sucesso financeiro, um ganho e tal. sim. Mas eu acho que para você atingir sua plenitude, todo o seu potencial, você tem que estar de corpo e alma e apaixonado mesmo pelo negócio, engajado, se entregar e legitimamente. Sim. Nada que não é legítimo é duradouro, entendeu? Não tem como. Então eu creio que essa paixão, de novo uma visão um pouco mais romântica, mas muito pragmática, essa paixão é que nos trouxe até aqui, que nos leva É, adiante, sabe? mas é isso, mas o romantismo ele é importante, é o colorido, né? Colorir a vida é importante. Sandra, para a gente terminar, para a gente ir para o encaminhamento, eu sempre peço conselhos, mas daí, assim, eu vou fazer um dois em um, porque a gente se empolgou, pega dois Vamos embora. apaixonados aqui, duas pessoas que E vai gostam embora, do né? tema, e vamos embora. Então, porque uma outra reflexão que me tocou muito é quando tu falou sobre intencionalidade, Ah, sim. né, e Vou falar bastante responsabilidade nas sobre isso. empresas, assim, que estão construindo. O que as empresas estão construindo para a sociedade? Como é que a gente alinha essa responsabilidade, mas com essa intenção e não em nenhum momento esquecendo os resultados financeiros. Mas tu falou muito em intencionalidade e são os meus dois temas hoje assim que estão no meu foco, que é a flexibilidade emocional e a autorresponsabilidade, que tem tudo a ver com essa intencionalidade. Não há É, dúvidas. é a consciência do meu papel no mundo, a consciência da minha atitude no mundo. É quando o Peter Senge fala lá, né, sobre, nos estudos, Quinta junto com o disciplina. Goleman, né, que vai trazer isso assim, bom, a inteligência emocional sou eu comigo, mas sou eu na relação com o outro e poder compreender o impacto da minha atitude. Então eu queria que a gente pudesse encerrar, daí tu tá contigo aí Perfeito, para vamos tu lá. fazer esse bem bolado, que é
tu poder trazer uma dica para as pessoas, né? Assim, poder trazer um conselho para as pessoas. É um momento quase que a gente estivesse fazendo realmente da mentoria, do aconselhamento. Que dicas que tu dá e o que tu pode trazer em relação a essa tua visão sobre intencionalidade? Olha, a intencionalidade, eu tenho insistido muito sobre esse tema, Sim. né? Ela vale tanto para a pessoa física quanto a jurídica, né? É ter um entendimento claro de que toda e qualquer atividade, iniciativa que você realiza tem que ter uma intencionalidade por trás, né? Agora, o que ela pressupõe? Que eu saiba o caminho para onde eu vou me dirigir. Simples assim. Quer dizer, então, sob a perspectiva organizacional, qual é a minha visão estratégica? Para onde nós estamos indo? Para onde nós vamos? Onde nós queremos estar daqui a 10 anos, sei lá, 5 anos? Qual que é a nossa visão estratégica? Onde a gente quer estar? Para o indivíduo, a mesma coisa. Onde eu quero estar daqui a 5, 6, 10 anos? A partir dessa visão estratégica, eu tenho que construir um plano de ações onde eu vou ter essas iniciativas sendo geradas com a intencionalidade de percorrer uma jornada que vai me levar onde eu almejo estar. No aspecto organizacional, Jaqueline, isso envolve falar sobre cultura, sobre estratégia, sobre inovação, sobre liderança. Os projetos estratégicos que nós temos realizado, eu estou entregando um agora, semana que vem, aí na região, inclusive, lá o pessoal da Serra Gaúcha, ele começa com a visão estratégica, se desdobra nas alavancas estratégicas que são necessárias para eu chegar nessa visão e, no mínimo denominador comum, em projetos. Se todos souberem como aquele projeto que você está envolvido vai criar valor para a organização, que vai ajudar a levar ela onde eu quero chegar, eu não estou construindo a coisa. Eu não estou aqui apertando o parafuso. Eu estou levando essa organização para um outro patamar e eu vou usufruir desse benefício. Então, é sobre isso que a gente está trazendo essa visão. Quer dizer, como eu construo uma visão estratégica de onde eu almejo estar, e a partir daí crio um plano com a intencionalidade de que todas as iniciativas estão orientadas a essa mesma lógica, né? Tudo começa com a visão. Tudo começa com a visão. Esse é o ponto, porque tem pessoas, hoje, às vezes, se fala muito nisso, não vou fazer planejamento estratégico, vai mudar. Não, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Tudo bem que eu mude, né? Porque a gente pode mudar, pode ser que no meio do caminho aconteça algo que daqui a pouco faça. Mas os aspectos mais essenciais, né? E essa visão realmente de, nossa, o que eu quero, o que eu almejo, ela é fundamental. E se comprometer com isso. Porque quando fala da intencionalidade, às vezes quando eu adorei, né, por isso que eu né, tô, assim, gente, e eu elogio porque realmente e quem me conhece sabe, eu sou muito sincera, eu sou muito espontânea nas minhas colocações. Quando eu fui lá no evento, porque a congruência, né, da gente fazer os exercícios, de ter espaço para a gente refletir, de ter espaço para a gente escrever, né? Porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa e disse, não, mas eu não escrevo as minhas metas. Eu disse, why not? Escreve. Escreve, porque é importante tu escrever, é importante tu ter essa atitude do o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Se comprometer com isso, né? É isso, se comprometer. Por isso que eu digo, eu creio que seu projeto, o seu trabalho, sua praxis, a sua jornada vai ser sempre muito relevante nesse mundo, Jaqueline. Nós estamos falando de uma transformação que não é trivial. As pessoas não podem negligenciar isso, entendeu? E vai custar muito caro quem negligencia isso. Eu não estou falando caro de grana, eu estou falando caro para a evolução pessoal de cada um. Sim. Daí a gente vai colher exatamente os fatos que tu fala, porque hoje a gente está vendo fatos aí que são fatos alarmantes. O Tiago que mencionou. Bom, olhar para o esgoto não é algo que é atrativo, não tem holofote. Mas quando dá a chuva, todo mundo se lembra do esgoto. Então, e aí é tarde. Muitas vezes é tarde, que é o que a gente estava conversando. Sandro, realmente para a gente passar a régua aqui, né, tu poder assim, dar dica. Claro que quando a gente faz um podcast, ele é atemporal, ele fica nas redes, ele fica no YouTube, ele fica no Spotify, e os recortes vão para o Instagram, mas a gente está fazendo hoje início de dezembro, de dezembro, olha, eu quero voltar, início de janeiro,
Mas agora, em fevereiro, tem o workshop, né? Também aproveitar para divulgar aqui, né? Para algumas pessoas que daqui a pouco Sim, não sim. estão nas redes poderem saber também. Eu tenho algumas pessoas eu tenho insistido para que elas eu não vou poder estar porque eu vou estar viajando com a família em férias, mas o de abril eu já falei para o Marcos, ó, garante aí a minha vaga. Mas também e poder, né, mostrar falar dos livros até que ela já mostrou aqui, Sim. mas e dar uma dica, um conselho. Olha, começando pelo conselho, não vejo. E é legal porque é muito acessível hoje, mas eu não vejo outra alternativa a não ser. E eu estou falando na primeira pessoa do singular, porque eu adoto essa prática do aprendizado contínuo. Eu não conheço outra alternativa. Qual que é a boa notícia? Hoje você tem muitas condições e acessibilidade de diversos materiais, como esse podcast, como outros materiais, à disposição, a um custo que tende a zero. Então, faça um plano pessoal de desenvolvimento e, com inquietude e disciplina, não abandone essa perspectiva do aprendizado contínuo. É o que eu faço. São 11 livros e eu, talvez, na minha forma de expressão hoje, ao escrever um livro, é uma forma que eu tenho de me obrigar a estudar muito. Né? Estava comentando com a Jaqueline, cada obra que a gente escreve são 20, 22, essa última são 18 obras de referência que a gente tem que estudar em profundidade. Então, estude e se aprofunde, tendo como visão clara a orientação que você busca. Né? E aí vem a mensagem, quer dizer, você pode me acompanhar, nos acompanhar nessa comunidade Gestão do Amanhã, tanto por meio dos nossos livros, das nossas obras, né? São, como nós dissemos aqui, são 10. Se você estiver assistindo esse vídeo um pouco mais adiante, já vão ser 11, né? Gestão, inovação, cultura, liderança. Mas também, se você desejar, gratuitamente, nós temos um podcast, o podcast Gestão do Amanhã, o Gestão do Amanhã Podcast, apresentado no YouTube, no Spotify, ele é gratuito. E se você desejar se aprofundar mais ainda, nós temos nossos eventos. Nós fazemos 6 eventos ao longo do ano, em São Paulo. São eventos temáticos, inovação, cultura e estratégia, liderança e gestão. Né? É só entrar lá no meu perfil, no Instagram, @SandroMagaldi. Na minha bio, eu sempre deixo lá os eventos que estão mais próximos para as pessoas conhecerem quais são os projetos que a gente está em andamento. Então, faz parte do ritual também, eu mostrar, quando as pessoas estão presencialmente aqui, elas recebem, isso aqui é uma artista gaúcha que faz, é um pão de mel, por sinal, ela fez agora para mim de presente para o Natal, uma casinha de pão de mel, uma perfeição, tinha até luzinha dentro, e é uma artista realmente, e aí ela fez com a marca Mentes que Conectam, e então um pão de mel delicioso, com delícia. especiarias. Eu vou fazer com que chegue lá para ti, né, em São Paulo. Né? Não vou deixar para entregar em abril, porque daí ou vou pedir para ela fazer um novinho e te levo um novo. Mas realmente na expectativa de que tu possas vir aqui para o Rio Grande do Sul, que tu possa estar aqui junto com os nossos. Acho que a gente precisa, nós estamos nesse momento fazendo. Sim. Eu teve um momento que eu fiz uma websérie reconstruindo o Rio Grande do Sul. Então, o nosso estado está nesse momento de se reerguer. Então, tomara que, né, que as empresas também possam contar contigo e com isso te chamem aqui e a gente se encontre pessoalmente. Com certeza, vai ser uma honra. Sandro, muito obrigada, muito obrigado pela tua gentileza. É sensacional e a gente vê o quanto que energia ela reverbera. Eu não sei se ela é exponencial, teríamos que perguntar para o José Salib. Mas assim, deve ser. Porque assim, eu fico aqui, eu tô suando, eu tô com calor assim dessa troca realmente, né? Obrigada por é muito bom a gente ver uma conversa com paixão, com estudo, com embasamento e com um convite à reflexão, porque em nenhum momento vieram frases aqui, colocações como uma verdade única, mas como possibilidades. Então, realmente, muito obrigada. Estou bem feliz que dessa comunidade eu conheci a Caroline Papaléu, lá, que é a gestora do head do iFood. Do iFood, né? Ela será também convidada, vai participar. Olha, que ela legal. Aceitou. Né? Aquele dia nós conversamos e ela aceitou. Então, essa rede também reverbera, né? Reverbera nas relações. Certeza.
E eu sempre tenho dificuldade de terminar, né? Mas precisamos chegar ao fim, né, desse episódio. Quem sabe a gente não possa fazer vários, daí vamos pedir música, né? Pedir Com música certeza. também. Conte comigo. Quando vai 3, pede música. Obrigada. Gente, eu vou encerrando por aqui. Fica aquele pedido para que você também possa se inscrever no canal, que você possa compartilhar, que você também possa ser um agente com intencionalidade, reverberando boas ideias. Compartilhe e indique para pessoas que querem pensar sobre inovação, pensar sobre um crescimento sustentável, e pensar sobre a autorresponsabilidade de pegar a sua carreira na mão, pegar a sua trajetória pessoal e profissional, de cuidar da saúde e da gente poder falar em também rentabilidade e sustentabilidade. Obrigada pela companhia e que a gente se veja logo em seguida. Até a próxima.